Olá pessoal, aqui é a professora Márcia Ferreira, professora de Física, e eu fiz esse vídeo para auxiliar boa parte dos meus alunos que têm uma grande dificuldade em fazer multiplicação de número inteiro por número com vírgula. Tá? Então, algumas questões de física necessitam desses cálculos, e quando vai fazer uma avaliação que eles não podem usar calculadora, não podem usar o celular, eu percebo e tenho certeza que muitos colegas da minha área também têm percebido isso, né? Que os alunos têm alguma dificuldade, isso vem lá do ensino fundamental, mas como é pré-requisito, eles precisam, né, desse conhecimento para o ensino médio. Então, chega uma hora que eles não conseguem resolver, ou até resolvem, mas não sabem finalizar a operação, né? Então, eu resolvi fazer um videozinho para dar umas dicas de resolução que facilitem um pouco, né, a vida desses alunos, ok? Como eu digo, um ditado famoso, na verdade é uma dica para evitar a fadiga de fazer muito cálculo, né? Não que eu não goste de fazer cálculo, eu gosto, mas eu sei que a maioria dos alunos não gostam. Então, para evitar a fadiga, como diz um filósofo, né, do seriado Chaves, o Jaiminho Carteiro, vamos evitar a fadiga e vamos tentar facilitar um pouco a vida. Então, é isso, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para tentar auxiliar vocês, tá? Bom, digamos que é uma situação de questão de energia cinética, energia potencial elástica, desculpa. Cinética também, né? Envolve multiplicar a massa pela velocidade ao quadrado e dividir por 2. Mas eu percebo mais essa dificuldade na energia potencial elástica, porque ali tu trabalha com a deformação da mola, geralmente informada em centímetros, e o aluno tem que transformar para metros. E aí, quando ele transforma para metro, o número fica 0, alguma coisa, né? Ou 0,0 alguma coisa. Então, ele tem que fazer a multiplicação e ele se perde, ok? Então, vamos lá. Vou dar alguns exemplos de como que a gente resolveria de uma maneira um pouquinho mais fácil. No meu ver, e eu acredito que vocês também vão perceber que é mais fácil, certo? Então, seguinte. Digamos que a gente tivesse a seguinte situação. Um número 400, eu tivesse que multiplicar por 0,2. Tá. Olhando assim de cara, muitas vezes o aluno não consegue olhar e dizer 400 vezes 0,2 dá quanto? Mas aí então eu digo para ele fazer o seguinte, 400 vezes 0,2, tu não sabe, a pergunta que eu faço é, responde na hora, né? Quanto que vale? Ah, não sei. Mas então pensa assim, ó. 400 vezes 2. 400 vezes 2, é 800. É mais fácil, né? Olhando, tu já responde. A maioria responderia já na hora. 400 vezes 2 é 800, professora. Tá certo. Então, percebe que se 400 vezes 2 é 800, 400 vezes 0,2 é o 800 com uma casa decimal, como tem aqui, ó. Porque o que aconteceu no 2 para virar um 0,2, se a gente for analisar? É porque, de certa maneira, a vírgula se deslocou uma casa para a esquerda. Então, no 800, a gente desloca uma casa para a esquerda. E aí, a gente tem 80. Opa, botei já ali porque estou pensando já na energia, né? Aqui, só uma multiplicação sem unidade, né, Márcia? Porque é acostumada a botar unidade de medida, tá? Então, se 400 vezes 2 é 800, 400 vezes 0,2 é 80. E assim seria 400 vezes 0,02. Eu analisaria o 800 e já poderia botar direto, ó, 2 casas aqui, 2 casas lá, é 8, tá? Então, tu pode partir desse princípio. Tu não sabe o número inteiro vezes decimal, tu pensa nesse número como se ele fosse inteiro e vai deslocando a vírgula, né? Conforme a resposta que tu obteve lá quando ele era inteiro, tu vai deslocando a vírgula para tu obter a resposta. Muitas vezes é mais rápido, né? Poderia já sair daqui e chegar aqui direto, se fosse essa a pergunta. Porque aí tu analisa as casas decimais e tu volta na resposta 2 casas. Ok? É uma maneira de resolver.
Só mais um para vocês perceberem aqui, ó, como muitas vezes é mais simples do que ficar fazendo, né, 400 vezes 0,02. Aí o cara começa aqui a resolver e tchoi, não consegue terminar, tá? Então, dessa maneira, acredito que facilita um pouco para vocês, tá? Outro exemplo rapidinho. Digamos que a gente tenha 600 vezes 0,05. 600 vezes 0,05. Olhando assim, não sei. Então tá, então se eu não sei, eu vou pensar que 600 vezes 5, aí já melhora, né? Porque aí tu faz 5 vezes 6, dá 30, copia os dois zeros do lado dos 600 e viram 3.000, beleza. Então, 600 vezes 5 eu sei que é 3.000. Bom, agora para mim chegar daqui ali, o que eu faço com 3.000? Eu volto duas casas que eu tinha e ele vira eram 3.000, duas casas viram 30. Então, beleza. Que rápido, alguns segundos. Claro que tu parte sempre de um raciocínio inicial, mas olha só como facilitou, né? E se fosse um 600 vezes 0,5, mais fácil seria ainda. Por quê? Porque qualquer número, pessoal, vezes 0,5, qualquer número vezes 0,5 é a sua metade. Ok? E qual é a metade de 600? 300. Então, sempre que tu multiplica um número por 0,5, tu obtém a metade. Porque, na verdade, né, como alguns alunos me perguntaram já em aula, mas por que, professora? Por quê? É 600 vezes 1/2, né, meus queridos? O 0,5, na verdade, é a metade de 1. E quando tu faz isso, tu tá fazendo 600 dividido por 2, que dá 300. Então, qualquer número que tu multiplicar, se fosse aqui 200 vezes 0,5, 100. Se fosse 20 vezes 0,5, 10. Sempre a metade dele. Ok? Espero que tenha auxiliado vocês e outras pessoas que tenham dúvida nessa parte da matemática que a gente precisa muito. Obrigada pela atenção.